vocês? Eu sou a pastora Kelly, professora do Instituto Bíblico de Anápolis, do bacharel em Teologia. Mas, neste módulo, nós vamos trabalhar uma disciplina que faz parte do curso médio de Teologia, que é a Introdução à Missiologia, que já é a nossa segunda aula. Nós já tivemos a nossa primeira. Então, nós vamos falar rapidamente o que nós estudamos na primeira aula e o que vamos estudar na segunda. Na primeira aula, nós falamos da importância de estudar esse módulo de Introdução à Missiologia. Falamos o que é missão, o significado etimológico da palavra missão, a origem da missão. Falamos o que é Missio Dei, quem age primeiro, qual a missão da igreja e que a igreja possui uma tríplice missão. Já na segunda aula, no primeiro ponto, nós vamos falar sobre a missiologia, que se divide em 3 missões, mas só para efeito didático, pois todas fazem parte da Missio Dei. Vamos falar sobre a missão urbana, missão integral, missão transcultural, outras classificações da missiologia, como desdobramento da Missio Dei. Vamos falar o que é missão urbana, a grande comissão. Essa grande comissão é para quem? Onde eu devo pregar? Como eu consigo pregar o Evangelho e ser testemunha? Se não pregarmos, quando devo pregar o Evangelho? Então vamos lá na nossa segunda aula. Então está ali o ponto 1, que ele é desdobrado em mais 4 pontos. Então nós vamos falar sobre a divisão da missiologia em 3 divisões principais da Missio Dei. E vamos falar também que existem outras classificações. Das divisões principais, nós vamos falar um pouco sobre missão urbana, integral e a transcultural, e fazer essas outras classificações também dentro da missiologia. No segundo ponto, vamos falar o que é missão urbana. No terceiro, a grande comissão, que vai se desdobrar em o que é essa grande comissão é para quem, onde eu devo pregar, como eu consigo pregar ou ser testemunha, se eu não pregar e quando eu devo pregar o Evangelho. A missiologia se divide em 3 missões, só para efeito didático, pois todas fazem parte da Missio Dei. Primeiro, 1.1, missão urbana. A missão urbana, ela trabalha com a igreja local, que está plantada em uma cidade. Então, toda a igreja local que está em uma cidade, toda a missão que ela fizer, toda a estratégia que ela usar, todas as vezes que ela sair das 4 paredes, que ela anunciar o Evangelho, pode ser em presídios, hospitais, feiras culturais, artesanais, praças públicas, enfim, ela saiu, foi para escolas, quadras, enfiou no meio da arte, da cultura, do esporte, ela está fazendo missão urbana. A missão urbana é a preocupação da pastoral urbana, que é a ação da igreja na cidade. Então, se você estender o seu módulo, se você estender o seu curso do médio para o bacharel, no curso de bacharel em teologia, nós temos um módulo só sobre pastoral urbana, falando sobre a ação da igreja na cidade. Então, ela fala sobre a missão urbana. Então, a gente vai estudar esse módulo, eu não vou abrir muito agora. A missão integral também tem um módulo do curso de bacharel em teologia que nós estudamos só sobre missão integral. Então, aqui é só uma rápida informação o que é essa missão integral, porque ela faz parte da missiologia. Ela ajuda a igreja a ter uma perspectiva bíblica da missão do próprio Deus, sendo exercida por ela aqui na terra. Ela estará sempre questionando se a igreja está realizando a sua missão na integralidade do homem, vendo esse homem como um ser composto de corpo, alma e espírito, de maneira tal que a igreja ela não possui opção de só evangelizar ou só praticar ação social, sendo que as 2 tarefas, tanto evangelizar quanto fazer ação social, são de sua responsabilidade. São 2 tarefas distintas que fazem parte de uma mesma missão. Então a igreja ela precisa desempenhar os 2 papéis. É responsabilidade dela, sim, matar a fome do seu próximo e levar as boas novas da salvação. E a missão transcultural
é a missão que a igreja realiza com outros povos, nações, tribos e raças. É quando o missionário ele vai para outra cultura que não é a dele, para pregar o evangelho. Ou seja, ele transpõe a sua cultura. Por isso se dá o nome de transcultural ou missiologia cultural. Nós também temos um módulo do bacharel em teologia sobre missiologia cultural, que é a missão transcultural. É quando o missionário ele transpõe a sua cultura, sai da sua cultura e ingressa em outra cultura para anunciar as boas novas da salvação. Então são as três grandes divisões da missiologia: missão urbana, missão integral e missão transcultural. E no 1.4 nós falamos também que existem outras classificações da missiologia, como o desdobramento da Missio Dei. Quando a igreja faz missões em todo o seu território nacional, é chamada de missões nacionais. Exemplo: uma igreja brasileira que se preocupa em enviar e sustentar missionários em todos os estados brasileiros. Então, nós chamamos essa missão de missões nacionais. Então, além da igreja realizar a missão urbana para com a cidade, a sua missão para com a sua cidade, o qual está plantada, ela também vai ver todo o seu território nacional, todo o seu país, sempre enviando, sustentando, ajudando missionários em todas as regiões, missões nacionais. E existem também as chamadas missões regionais, existe essa classificação. Um exemplo é a igreja enviar e sustentar um missionário em outra região a qual ela não pertence. Então a missão regional está contida dentro da missão nacional. E a missão nacional é o desdobramento da missiologia, que é a missão do próprio Deus. Por exemplo, eu sou da região centro-oeste, vou fazer missões na região sudeste, nordeste, norte. Então, eu estou fazendo missões regionais em território nacional. E por último, tem-se a chamada missão rural, que é a igreja ir ao encontro de pessoas que residem no campo. Porque ainda existem pessoas que toda a sua vida é estabelecida no campo. E essas pessoas também precisam ser lembradas e assistidas pela igreja. É quando a igreja faz a missão rural, planta igrejas nesse ambiente, vai uma vez por semana, enfim, ajuda essas pessoas a ter uma vida melhor, com mais dignidade e encontrando a salvação em Cristo Jesus. E o que é então missão urbana? Como nós não temos um módulo específico de missão urbana, mas temos de pastoral urbana, eu vou abrir um pouco mais na introdução à missiologia sobre a missão urbana. Se missão é o ato de enviar, um dever, uma obrigação, nós vimos na nossa primeira aula desse módulo, conclui-se que missão urbana é a missão que a igreja possui diante da sua cidade. Então, a igreja ela não pode virar as costas para a sua cidade. É responsabilidade dela, como eu disse, e em todos ambientes que fazem parte da cidade, em todos os aspectos, né? Ela está sempre, de alguma forma, encontrando estratégias, aproveitando circunstâncias para que ela possa estar presente e, junto com a presença da igreja, está a presença do reino de Deus, e as boas novas da salvação vai estar chegando às pessoas em segmentos diferentes da cidade. É responsabilidade da igreja local que está plantada em uma cidade. A Igreja de Jesus Cristo, em sua missão, ela possui um dever em relação à expansão do Evangelho na cidade que ela está inserida. Então, muitos males se instalam, muito caos se estabelece por negligência, né, da igreja, por ela estar voltada para ela mesma. Então, a igreja muitas vezes acha, o prefeito que deveria fazer, o vereador, esse, aquele, e acaba que o papel dela enquanto igreja, ela não realiza. E se ela fizesse o mínimo que ela deveria fazer, situações na vida de pessoas seriam mudadas, seriam transformadas, e elas alcançariam a salvação também. Ela não pode ficar
alheia à cidade e aos seus problemas. Muito pelo contrário. A igreja deve ver a cidade como sendo parte da sua missão aqui na terra. Um celeiro para ser evangelizada através de estratégias evangelísticas propostas pela mesma. Então, há vários caminhos que a igreja pode estar usando para que esse grande, celeiro seja alcançado, onde as pessoas ali da cidade fazem parte, que muitas vezes elas não vêm ao nosso encontro. Então, é papel da igreja ir ao encontro dessas pessoas na cidade. Minha cidade é minha missão. Então, se você faz parte de uma igreja local plantada numa cidade, a sua cidade é sua missão. É a missão urbana. E nós temos também a grande comissão. Que grande comissão é essa? Então disse-lhes: vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todo mundo, em toda parte. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Porém, aqueles que se recusarem a crer serão condenados. Então, está na Bíblia Viva, em Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 16. Nós temos, então, a chamada grande comissão, que é quando Cristo, ele sobe aos céus e nos deixa essa incumbência, dizendo: vão pelo mundo inteiro, preguem, anunciem as boas novas a todo mundo, em toda parte. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, porém os que não crerem, se recusarem a crer, serão condenados. Então, essa comissão é para toda a igreja, não é somente para a liderança, para os missionários, para os pastores, para os obreiros, mas é para todo aquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, versículo 15 a 16, na Nova Versão Internacional. Então nós temos aí, coloquei a grande comissão na versão da Bíblia Viva e na Nova Versão Internacional. Essa grande comissão, ela é para quem? Para mim e para você, para a igreja que somos nós. Como eu disse e volto a dizer, não é para os pastores, para os presbíteros somente, para os diáconos, as diaconisas, os missionários, missionárias, enfim, os obreiros, líderes de ministérios. Ah, não, eu não sou líder, eu não tenho cargo, eu não tenho ministério, eu não faço parte do grupo de louvor. Não, amado. Essa grande comissão é para todos nós, é para a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Se você é a igreja do Senhor Jesus, essa grande comissão é para você. Onde você for. E aquele texto no original, no grego, indo. Normalmente a tradução que nós mais conhecemos é ide e pregai o evangelho. O ide ali é uma aproximação do grego, porque o grego mesmo, a tradução seria indo. Ou seja, por onde eu vou, quer seja aqui, quer seja no mundo todo, eu preciso anunciar a palavra. Mas onde eu devo pregar? Por onde eu devo começar, professora? Como é possível, eu pregar? Eu às vezes tenho desejo de pregar, mas eu não sei onde eu começo, onde eu devo pregar. Em todo o mundo. É isso que a Bíblia diz. Em todo o mundo. Mas qual que é o seu mundo hoje? Qual que é o seu universo? Aí você pode pensar: mas eu não tenho dinheiro para ir para outro continente. Eu não tenho dinheiro para ir para a África, para ir para a Ásia, para ir para a Oceania, para ir para a América do Norte. Então eu posso ficar tranquilo. Eu não tenho dinheiro para viajar no mundo, não. Esse mundo aí pode ser o seu universo. Qual tem sido o seu mundo hoje? A escola? O colégio? A faculdade? É lá que você deve anunciar. É lá que você deve pregar. O que a gente mais vê são pessoas que fazem parte, tá lá na vida escolar, universidade, e elas não anunciam o evangelho e não testemunham, a ponto das pessoas nunca nem imaginarem que há um cristão ali. Eu sempre gosto de dizer que são os 007, os agentes secretos de Cristo. Ninguém sabe que ele existe. E nós não fomos chamados para ser um 007, um agente secreto. Nós somos chamados para falar
do amor de Cristo. Então fale na sua escola, para os seus colegas, fale no seu colégio, fale na sua universidade, seja um testemunho vivo da palavra do Senhor. Viva esse evangelho, vá contra os valores e princípios do mundo, não viva conforme aqueles que não conhecem vivem. Muitas vezes o jovem quer viver, as pessoas querem viver para serem aceitas. Não, o mundo, ele não vai nos aceitar, nos amar. Assim como eles rejeitaram a Cristo, é natural que eles nos rejeitem. Mas no momento de agonia, de aflição, quem eles vão procurar? O cristão, que é diferente, o que não pensa igual, o que não veste igual, o que não fala igual, mas que ele dá um testemunho de fé, que existe um Deus que salva e que transforma a vida dele. Esse é o seu papel na sua escola, no seu colégio, na sua faculdade, na sua cidade também. Por onde você for na cidade, você precisa ser um pequeno Cristo aqui na terra. Revelar quem é Cristo. No seu bairro, na sua família. Olha o tanto de lugar que tem para você pregar o evangelho. Com seus amigos. Influencie os seus amigos. Leve-os para a igreja. Anuncie as boas novas da salvação. Mostre para eles que tem uma vida melhor, uma vida de excelência. Que essa vida sem Cristo, ela não é nada, ela é passageira, ela é fugaz. Mas que a vida autêntica e genuína é somente em Cristo. Tudo que está fora de Cristo é uma pseudo-vida. O que é isso? É uma falsa vida. A vida verdadeira, ela só há em Cristo. Para os seus parentes, aqueles que estão mais distantes, também você pode pregar e deve pregar. Para os seus vizinhos que estão ali à sua volta. Quantos cristãos a gente entra, sai do nosso lar e a gente às vezes nem enxerga o vizinho, não dá nem um bom dia, uma boa tarde, e muito menos anunciar o evangelho. Então, se esse é o seu mundo hoje, pregue o evangelho para cada pessoa que está no seu bairro, na sua família, nos seus amigos, nos seus parentes, nos seus vizinhos, nos seus colegas de trabalho, onde você estiver, onde você conviver com pessoas, seja um testemunho vivo da palavra de Deus. Como eu consigo pregar o evangelho ou ser testemunha? Porque muitas vezes a gente pensa, poxa, aqui não é um ambiente adequado, aqui as pessoas não vão me ouvir, ou se eu for falar, eles vão me achar doido, nada a ver, vão me achar careta. Não dá para pregar. E aí como então eu consigo pregar esse evangelho ou ser testemunha? Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. É o que nos fala no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, na nova tradução da linguagem de hoje. O que esse texto nos ensina? Cristo, ele disse que iria, mas que viria o Consolador. Então o Espírito Santo ele vem. Então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E que poder que é esse? Vem da palavra grega dunamis ou dinamis. Então a palavra dinamite ela é derivada dessa palavra. O que a dinamite faz? Ela explode. Então nós recebemos esse poder. Não é para ficar dentro das nossas igrejas só manifestando os dons de cura, de falar em línguas, profecia, enfim, tantos dons. Nós pentecostais gostamos muito da manifestação dos dons. Mas esse poder que nós recebemos não é essa manifestação dos dons que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, falando sobre a distribuição dos dons que o Espírito Santo faz para quem Ele quer, conforme Ele quer, com o propósito que Ele quer. Não. Esse poder, ao receber o Espírito Santo, que nós recebemos, é para sermos testemunhas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, vírgula. Para quê? Para nós sermos testemunhas. Onde? Em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, meu amado, minha amada, você e eu recebemos esse poder para termos ousadia de pregar o evangelho, para testemunharmos. E aí, dentro da missiologia,
O que nós entendemos que é Jerusalém? Jerusalém era a região mais próxima deles, era onde eles estavam, era a cidade. E aí, como exemplo, então Jerusalém é a sua cidade. A minha cidade é a cidade de Anápolis. Qual é a sua cidade? É Goiânia? É São Paulo? É Rio? É Belo Horizonte? É Maceió? Qual é a sua cidade? Onde você está, é a sua Jerusalém. Então você recebe poder ao descer sobre você o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto na sua cidade, na sua Jerusalém, como em toda Judeia. O que é Judeia? Já era uma região maior ali, no contexto bíblico, que é o mesmo que o nosso estado. O meu estado é o estado de Goiás. Qual que é o seu estado? Rio, São Paulo? É o estado de Minas? Eu não sei qual é o seu estado, mas onde você está também é a sua Judeia. Você prega na sua cidade, que é a sua Jerusalém, você prega no seu estado, que é a sua Judeia. E o texto continua também em Samaria. Dentro da missiologia, nós entendemos que Samaria seria o nosso país. Qual é o seu país? O meu é o Brasil. Eu não sei qual é o seu país, onde você está. Se é o Brasil, então é responsabilidade nossa. Nós devemos, então, receber poder e testemunhar na nossa Jerusalém, que é a nossa cidade, a minha Anápolis, na nossa Judeia, que é o nosso estado, no meu caso é Goiás, nossa Samaria, que é o nosso país, no meu caso é o Brasil, eu não sei qual é o seu, mas é responsabilidade nossa. Até os confins da terra. O que é os confins da terra? Os 5 continentes, que é a América do Norte, América Central, são as Américas, África, Europa, Ásia, Oceania. Então, os 5 continentes é até os confins da terra. Mas, se eu não pregar, se não pregarmos, tá tudo bem? Eu vou para o céu do mesmo jeito, tá tranquilo? Se eu não pregar, tem outro que prega. Então, não vai fazer muita diferença. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O que nós podemos entender nesse texto? A igreja se estabelece ali em Atos. Ela começa aí no livro de Atos, a igreja primitiva, uma igreja que é sonho de qualquer pastor, uma igreja que crescia diariamente, Deus acrescentava novos convertidos, era padrão de comunhão, né, a koinonia, eles eram marcados pelo amor, eles compartilhavam tudo que tinha, tudo era comum a todos. É o sonho de todo pastor ter uma igreja assim, uma igreja atuante, crescente, está sempre buscando novas pessoas, compartilhando tudo. E aí nós olhamos para a igreja de Atos e vemos um modelo de igreja e achamos que Deus estava assim extremamente orgulhoso. Sim, havia características ali que evidenciavam o amor de Deus. Mas eles não entenderam a missão toda, eles entenderam parte da missão. Mas como assim, professora? Porque quando, antes então deles receberem o poder ali no capítulo 2, né, que era o cumprimento da profecia de Joel, e Pedro vir pregar, e 3.000 se converterem e serem batizados, aí vai desenrolando a história, eles receberam que era para eles serem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, certo? E onde que eles estavam? Em Jerusalém. Onde que eles cresciam? Em Jerusalém. Onde eles acrescentavam, anunciavam, tudo que eles faziam era em Jerusalém. Então eles entenderam só o início da mensagem que Cristo deixou. Aí, como eles não entenderam a mensagem toda, no capítulo 8 nos diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. Onde? Em Jerusalém. Eles estavam ali acomodados, na zona de conforto, engordando espiritualmente. Estava tudo muito bom, a igreja crescendo, estava perfeito. Deus falou: não, isso é o início. Eu quero que vocês entendam tudo aquilo, toda a mensagem. Já que vocês não entenderam, veio uma grande perseguição e todos foram dispersos. Onde? Onde Deus havia falado lá no capítulo 1, versículo 8. Judeia, Samaria, até os confins da terra. Como eles entenderam só o início da mensagem e acomodaram em Jerusalém,
Deus permitiu uma grande perseguição. Aí a gente fica assim, foi o diabo. Foi não, amado, foi o próprio Deus, porque eles não entenderam a mensagem toda. Porque eles precisavam ser dispersos por toda a região que Deus falou que eles deveriam ir levar, que era a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os únicos que ficaram em Jerusalém foram os apóstolos. O que eu entendo disso, amado aluno? Se eu e você não nos posicionarmos, não nos levantarmos, Deus pode sim permitir uma grande perseguição sobre a minha vida e sobre a sua vida. Para que a gente saia da nossa zona de conforto, da nossa Jerusalém, para que a gente vá às regiões da Judéia, da Samaria, a todo o estado, missão regional, missão nacional, missão transcultural, enfim, Samaria, os confins da terra. Porque é isso que Deus quer, que o amor dele seja revelado aos perdidos, às pessoas que estão sedentas. Porque o mundo aguarda com grande expectação a manifestação dos filhos de Deus. Então, se nós não nos levantarmos e não nos manifestarmos, Deus permite uma perseguição pessoal na nossa vida, é no trabalho, é na igreja, onde nós formos. Aí a gente fica orando, pedindo para a perseguição cessar. Não, Deus não vai deixar ela cessar, porque nós precisamos entender a mensagem na sua totalidade e não parte dela. Enquanto nós não entendemos essa missão na totalidade, sairmos e anunciarmos e cumprirmos a missão do próprio Deus, a Missio Dei, tomando como a nossa missão, Deus não vai cessar a luta, não vai cessar a perseguição. Porque isso é para que a gente entenda que a gente precisa caminhar em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando eu devo pregar o Evangelho? Eu disse lá atrás, muitas vezes nós achamos que esse ambiente não é adequado. Ou aqui, se eu pregar, eu vou ser tido como louco. Eu vou ser visto de uma forma ruim. Vai me ridicularizar, vai me expor. Olha o que a palavra nos ensina. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Na tradução revista e atualizada. Na nova versão internacional, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, amado, não há desculpa para mim e para você. Nós devemos pregar, insistir em tempo oportuno e inoportuno. Em tempo e fora de tempo. Então, nós precisamos anunciar as boas novas da salvação. Essa grande comissão, essa missão, essa incumbência foi dada para todos nós que somos igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Sobre mim e sobre você pesa essa responsabilidade de irmos e anunciarmos o Evangelho. Ou indo, por onde formos, nós anunciamos. Como eu disse, onde é o seu mundo hoje? Qual o seu universo? É sua escola? É seu colégio? É sua faculdade? É amigo? É vizinho? É trabalho? Não importa. Enfim, você precisa ser esse testemunho vivo do Evangelho do Senhor Jesus. Há tempo, fora de tempo. Sendo conveniente e inconveniente. Tempo oportuno e inoportuno. E se ir até os confins da terra. Para complementar os estudos sobre a missiologia, que nós falamos sobre as 3 divisões dela para efeito didático, que é a missão urbana, integral, a transcultural, e fizemos outras classificações também dentro da missiologia, como o desdobramento da Missio Dei, o que é missão urbana, a grande comissão, que essa grande comissão, para quem é, onde eu devo pregar, como eu consigo pregar o Evangelho sem testemunha, se não pregarmos, e quando eu devo pregar. Então, nas referências, eu coloquei ali o meu livro, que é sobre pós-modernidade e missões urbanas, a comunicação da igreja na pós-modernidade, de Thomas, Missões, o ID levado a sério. Também faço indicação do livro de Missões, O Desafio Continua, de Ronaldo Lidório, de Smith, Oswald Smith, O Campo é o Mundo, Florencio Moreira Taides, A Vocação Missionária da Igreja, Timothy Carrick, O Caminho Missionário de Deus, Johannes Blau, A Natureza Missionária da Igreja, a Dr. Russell Shedd, Missões, Vale a Pena Investir, de Valdir, A Missão da Igreja, e Edson Queiroz, A Igreja Local e Missões. Então, complemente o seu estudo,
mergulhe na sua compreensão, no seu entendimento sobre a missiologia. Isso é apenas um módulo introdutório. Vão ter outros módulos de missão, que é a missão integral, a pastoral urbana, a missiologia cultural, e nós vamos nos encontrar novamente nesses outros módulos, se você for fazer o bacharel em teologia, não ficar só no curso médio. Deus abençoe, bom estudo.